Fala pessoal, acabei de ver uma postagem aqui com uma dúvida, né? A pergunta sobre qual a diferença entre errar e pecar. Então eu vou aproveitar o gancho, fazer um vídeo aqui rapidinho para responder essa pergunta e compartilhar aqui com vocês um vídeo para sempre estar trazendo, né, esse tipo de assunto que é relacionado com Deus, que é muito importante. Então vamos lá. Isso é uma dúvida simples de se responder, mas infelizmente é uma das causas das maiores confusões dentro da religião, porque os religiosos, por serem preguiçosos, eles não procuram conhecimento e acabam fazendo uma confusão gigantesca. Vou dar um exemplo, né? Você já deve ter visto em várias pregações pastores falando coisas do tipo, por exemplo, o irmão tal atravessou no sinal vermelho, então ele estava pecando, certo? Então assim, e aí gera uma ideia de que Deus está com raiva do cara por ele atravessar o sinal vermelho, tá entendendo? Então assim, vamos diferenciar um pouquinho essa situação, né? A palavra errar e pecar é a mesma coisa, né? É a transgressão, né? O pecado em si mesmo, o pecado contra Deus é a transgressão da lei. Ou seja, quando Deus te ordena algo e você faz o contrário, algo que para Deus é certo, você não deixa de fazer ou faz o inverso, quebra aquela regra. Isso que é o pecado, né? Que é a transgressão da lei, né? Mas errar qualquer coisa qualquer opção que não tenha relação, não precisa ter relação com Deus, que você escolhe, como por exemplo, atravessar um sinal vermelho é um erro, é errado, é um crime, digamos assim, é um crime, mas não é um pecado, porque Deus não está nem para o sinal vermelho, entendeu? Então a gente tem que diferenciar as coisas para não colocar cargas, fardos pesados e colocando culpa em Deus, sendo que Deus não tem nada a ver com isso. Por isso que um dos temas aí que a galera aborda muito, por exemplo, a questão da maconha. Eu sou contra a maconha, contra a legalização da maconha, contra que as pessoas usem maconha. Eu acho burrice usar maconha, principalmente para o pobre, né? Mas eu não posso chegar e dizer fumar maconha é pecado, porque Deus em nenhum momento disse isso e não faz sentido Deus condenar alguém porque fumou maconha. Então, eu posso e devo diferenciar a minha opinião, o que eu acho certo e errado, do que é pecado ou mandamento de Deus, entende? É aí onde se encontra os falsos profetas, que os falsos profetas colocam as suas opiniões como se fossem Deus falando, né? Aí por isso que muita gente diz, suicídio é pecado. Beleza, mas onde na Bíblia diz que suicídio é pecado? Não tem. Por que eles falam isso? Porque eles acham suicídio errado e acabam gerando um fardo pesado, desnecessário nas costas dos outros, sem ter um embasamento bíblico, sem perguntar se quer para Deus qual é a opinião dele. Então, assim, para ficar bem claro, né? Várias coisas são erradas, né? Por exemplo, digamos que você vai para o seu trabalho, você tem que pegar a esquerda para ir para o seu trabalho. E ao invés de pegar a esquerda, por um descuido, por burrice, você pega a rua para a direita. Isso é um erro, mas não vai ser um pecado para Deus, né? Pelo amor de Deus. Então é essa a diferenciação. E nisso a gente vê milhares de coisas aí, ó. Por isso que tem muita igreja que tem doutrinas diferentes também entre si, mesmo que não tenha fundamento na Bíblia. Por isso que tem, por exemplo, a CCB, que ela veio se não me engano, ela foi fundada nos States, né, nos Estados Unidos, por conta disso, que na época era muito aquela questão rigorosa, militarismo e tal. Aí a galera criou o costume de não usar bermuda, entendeu? Porque lá, clima frio e tudo mais, a galera achava errado naquele tempo um homem usar bermuda. Então, como era errado, eles confundiram o errado com pecado e aí transformaram aquilo numa doutrina, numa regra, dizendo que Deus não gosta que um homem use bermuda. Aí até hoje os caras dormem de calça, entendeu? Então, assim, é aí que tá as burrices da religião, é a raiz de todo o mal. Então é isso, por isso que é tão importante, por isso que Jesus diz, Oséias também disse, o profeta Oséias disse, para a gente buscar conhecimento, porque o povo perece por falta de conhecimento, ou seja, por preguiça. Porque se você parar para pensar, parar para refletir e não ser só guiado por pastor, padre, sei lá, monge, se você parar para refletir por si só, Deus vai ajudar, para isso que serve o Espírito Santo, e você vai se livrar dessas amarras de idiotices que existem. É isso, valeu galera, valeu, falou, fui!